As pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 71, Trabalho em Quarentena. E depois? Gente, esse trecho que eu li é de um poema que chama Quando os Trabalhadores Perderem a Paciência, do Mauro Iazzi, e eu ouvi o Thiago Ávila gravou esse poema em vídeo, recitou e compartilhou hoje nas redes sociais dele. E eu fiquei bem tocada, achei uma coisa linda e achei que está super conectado com o que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente está aqui com a convidada que é nossa amiga, parceira de curso e projeto, e a gente não podia estar mais feliz de trazê-la de novo para Outras Mamas, a Lenara. A Lela é rainha das hortas e é das fotos belíssimas seminua no Instagram, plantadora urbana e jornalista. Pelada mesmo, fala a verdade. É porque dá uma cobertura, né? Tem umas coberturas, assim, mas tudo bem. A Lê participou do episódio 40, que é o Plantar, Comer e Compostar, então se você não ouviu, vai lá e ouve. E é um episódio que a gente fala sobre como a gente pode ter autonomia alimentar em qualquer ambiente. Esse episódio depois virou curso de Outras Mamas com a Lê. E essa parceria rendeu para começar outro projeto, que é o Trabalho em Transição. Esse projeto surgiu muito de uma angústia de nós três e das pessoas que vinham até a gente, a maioria delas mulheres, que vinham dizer pra gente como elas estavam em crise com o trabalho, com a forma que elas trabalhavam, e muito de ver a nossa vida e de perceber que a gente fez um processo de transição e ter um olhar de como se a gente tivesse resolvido uma questão da nossa vida, e a pergunta é, como vocês fizeram? Acho que principalmente para Lê, né, ela contava isso, né, depois ela vai contar melhor pra gente, de ver as fotos, ela entre as plantas, os bichos. Eu quero isso, como você fez para conseguir isso? É como se a gente tivesse resolvido uma questão e como se não tivessem outras questões junto com essas todas. E a gente viu que o tema não era simples, então a gente resolveu montar esses grupos de discussão para a gente pensar essas alternativas juntas, né? Alternativas gentis, e a gente ter um olhar sobre a nossa própria história com o nosso trabalho de uma maneira mais carinhosa e mais consciente também de que está muito além da gente, que está muito incrustado nesse nosso sistema que a gente vive. Então, a princípio, a gente desenhou de ter 6 encontros teóricos ao longo do ano, né? Eram bem espaçados. E a gente teve o primeiro encontro aqui em São Paulo presencial. E a ideia é que replicasse em outros lugares, cada grupo se formasse em outros lugares e a gente transmitiria também online, quando o Zoom era só uma coisa que a gente usava de vez em quando. De repente, veio a pandemia e a gente teve que repensar tudo, inclusive o nosso próprio trabalho. Então, o projeto ficou ali um pouquinho num cantinho até a gente entender, né? Porque a gente também percebeu que nesse sistema que a gente vive, as respostas têm que ser muito rápidas. Então, aconteceu pandemia, então agora é assim, gente. Vamos trabalhar assim, vamos fazer assim. Não, acho que cada uma sentiu de uma maneira. A gente precisou absorver, inclusive para Outras Mamas, inclusive para o trabalho de cada uma. Absorver esse novo momento que estava acontecendo, sofrer com o que está acontecendo, para aí a gente conseguir olhar de novo para esse projeto e ver que, sim, agora ele ainda era mais necessário e mais pessoas estão com novas crises, né? Porque agora a crise é global, de o que fazer, né? O que fazer com o nosso trabalho, que já estava em crise durante essa grande crise coletiva. Então anota aí que hoje é terça-feira, né, o dia do lançamento do episódio. Nessa quinta-feira, dia 14 de maio, às 19 horas, a gente vai ter um encontro pelo Zoom. A gente fez um post recente no Instagram explicando como que vocês fazem para entrar no grupo e encontrar as informações sobre esse encontro e como que a gente vai fazer. O encontro totalmente gratuito é uma forma da gente discutir sobre isso junto com vocês. A gente quer ouvir as aflições e dividir, né, compartilhar essas aflições, essas dúvidas ou alternativas e como a gente pode fazer essa transição e o que a gente pode fazer juntas nesse momento. Ninguém tem a resposta, a gente, de novo, não vamos dar fórmula nenhuma, porque se a gente soubesse fórmula, né, a gente estaria como? Não estaria aqui assim falando disso com vocês, estaria pleníssima e tranquila. Mas a gente tem algumas pistas e a gente pede ajuda de autoras, de teóricas, das amigas,
sei lá, do divino às vezes, para a gente pensar em alternativas de como a gente vai viver e se relacionar e garantir o nosso sustento neste cenário que a gente está vivendo agora. Então... Com saúde mental, né, no caso. Isso é importante. Se você não ouviu o primeiro episódio que a gente falou sobre isso, né, sobre o trabalho em transição, gente, lembrando que foi um episódio pré-pandemia, então era outro cenário, já era de crise, mas era outro cenário, que é o episódio 61, que eu e a Babi, a gente estava falando sobre isso, sobre a forma que a gente trabalha, o que significava trabalho para cada uma de nós e dentro desse sistema capitalista que a gente vive. Eita, foi introdução, hein? Se você ainda não ouviu, volta lá no episódio 61, que vale muito a pena. E depois dessa introdução longuíssima, por favor, Ale, conte sua história, como que você chegou nessa história de ficar pensando sobre o trabalho e repensar o seu trabalho, porque a maioria das pessoas não tem nem tempo, né, pra pensar sobre o trabalho, mas você teve esse tempo e tem uma história muito legal pra contar sobre isso. Pois é, gurias, então ouvindo vocês falarem aí essa introdução, né, eu comecei a pensar aqui como é que eu ia começar a contar isso dessa vez, porque é uma busca que eu tenho na minha vida há muito tempo, né, essa coisa de questionar o trabalho. Desde o primeiro emprego que eu tive, eu comecei a trabalhar achando que eu ia ser fodona, jornalista, editora, tal, não sei o que lá. No primeiro ano em que eu trabalhei em redação, eu olhei e digo, o quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou mais uma ferramenta do capitalismo, né? Esse trabalho que a gente está acostumada, né? O sistema precisa de nós, da nossa força criativa, da nossa força intelectual, da nossa força, da nossa potência, né, para fazer girar essa engrenagem capitalista, né? Nós somos mão de obra barata e alguém está lucrando com o nosso, né, com a nossa produção, né? E quando eu percebi isso, assim, naquele ponto lá, não tinha estudado muita coisa de teoria social, de comunismo, não tinha lido Marx, né? Mas eu comecei a sentir aquilo que depois, mais tarde, eu identifiquei como uma das principais teorias do Marx, né? Que fala sobre essa coisa do trabalho. Não que eu já tenha lido muito, tá? Até hoje. Não, continuo sem ler muito, mas enfim, é uma coisa muito da minha vivência mesmo. Isso sempre foi muito da minha vivência. E comecei muito cedo a questionar isso, né? E aí eu fiquei pensando qual que é a origem disso, né? Por que que a gente é jogado em caminhos, os caminhos traçados. O caminho traçado para a vida da gente é esse. A gente vai estudar, vai fazer faculdade, vai constituir família, vai virar uma unidade familiar, né? E as famílias nucleares, elas também são instrumentos de manutenção desse sistema, né? Quando a gente se fecha numa família nuclear, acaba sendo nós contra eles, e eu faço de tudo para proteger os meus, né? É muito a coisa da separação, a gente se separa de todo mundo, o resto. Não estou dizendo que todas as famílias nucleares são assim, né? Por favor. Mas, enfim, faz parte de toda essa manutenção do sistema. E a coisa sobre o trabalho, uma coisa que ninguém me disse quando eu comecei a pensar a minha profissão, qual seria a minha profissão. Ninguém falou para mim uma coisa que eu percebi depois, né? A gente escolhe a profissão baseado no como é que eu vou me sustentar. Eu preciso de uma profissão que eu minimamente acho legal, mas eu tô focada em como é que eu vou ganhar dinheiro para sustentar a minha vida, minha família, né? O financiamento do apartamento, o carro e tal, né? E a gente não pensa nesse momento a coisa que eu acho que é mais importante, e que é assim, como é que eu quero passar os dias e as horas da minha vida, né? Quais atividades que eu quero fazer, o que eu quero que sejam os conteúdos da minha vida, eu quero falar sobre o quê, eu quero pensar sobre o quê, eu quero conviver com quem, né? Eu acho que é isso que eu me dei conta, digo assim, tá invertido o negócio. Primeiro a gente pensa em ganhar dinheiro, depois, se tu te dá bem ganhando dinheiro, aí tu começa a questionar e diz, mas peraí, eu quero mesmo estar aqui onde eu tô, né? E eu quero mesmo ter que passar 8 horas sentada nessa cadeira, nesse escritório, eu quero mesmo passar 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, durante 30 anos da minha vida, falando sobre esses assuntos aqui, né? Claro que essa é uma discussão muito sofisticada, né? A qual muita gente nesse nosso país desigual não tem acesso, porque que nem a Thaís falou, tem muita gente que tem que pegar qualquer trabalho que tiver, né? Então, aquele slogan que o governo
nazista está usando agora, né? O trabalho liberta, né? Liberta quem? Né? A maioria das pessoas não tem nem a chance de escolher, pega o primeiro trabalho miserável que aparecer pela frente só para conseguir manter o nariz fora da linha de pobreza, né? Então eu estou falando assim, a gente já está numa situação privilegiada de poder questionar isso aí, mas como a gente está nessa situação privilegiada de poder questionar, eu acho que é meio que uma obrigação da gente questionar isso aí, entendeu? E começar a desfazer esses nós, né? E eu acho que isso acontece com muita reflexão e muita crítica, né? A gente tem que ter um pensamento crítico sobre como que a gente organiza as nossas vidas, para desorganizar os jeitos que apoiam e suportam esse sistema que é opressivo para todo mundo, né? Então, assim, isso aí que a Babi estava falando, né? Volta e meia as pessoas vêm me perguntar como é que eu fiz, como é que eu faço, porque quem me segue no Instagram parece que a única coisa que eu faço na vida é ficar semi-pelada no meio do mato com meus bichos e plantando, né? Mas eu mesma te fiz essa pergunta, né? Eu te mandei um áudio no WhatsApp um dia perguntando, pelo amor de Deus, o que você faz pra estar sempre sorrindo? Aí o que aconteceu foi o seguinte, chegou um momento da minha vida em que eu tinha uma condição financeira muito confortável, né? Eu era sócia diretora de uma consultoria de experiência do usuário, né? De design, e só que eu não estava mais curtindo aquilo, sabe? Eu não queria mais fazer aquilo, sabe? Tipo, meio que me deu uns 5 minutos ali, eu falei, não, chega. Só que, né, eu ganhava bem, eu era viciada naquele dinheiro, né? Eu adorava viajar, principalmente, eu adorava viajar, então eu usava, né, assim, eu ficava assim, como é que eu vou sobreviver sem isso? Primeiro, eu achava que eu não podia abrir mão da grana que eu ganhava, e segundo, eu achava que eu não sabia fazer mais nada, e que eu não ia conseguir fazer mais nada, se não fosse aquilo, né, e eu ia ficando, até que o negócio se tornou bem insustentável, porque eu realmente não via sentido mais nas atividades que eu fazia, não via graça nenhuma, né, e as minhas sócias também começaram a ficar putas comigo, né, porque, tipo assim, é horrível tu trabalhar com uma pessoa que não tá afim de fazer aquilo ali, entendeu, né, aí, um acordo mútuo, eu saí da empresa. E aí, nisso, eu já tinha começado a plantar em casa, né? Já tinha começado a fazer a horta na laje, já tinha começado a dar oficina. E aí, durante um período, eu tinha uma grana, daí eu fui viajar e estudar e aprender mais sobre agroecologia e agrofloresta, agricultura sustentável e tal, permacultura. E comecei a escrever de novo, porque originalmente eu sou jornalista, né? E aí eu comecei a organizar ali a minha vida, assim, dando oficina, escrevendo, praticando um jornalismo que eu chamo de meio que voluntário, porque o jornalismo não paga muito bem e para os temas que eu cubro, né, não tem muita gente interessada em publicar sobre isso, mas eu fui encontrando ali parceiros que me convidavam para escrever e tal, só que daí assim, no começo eu achava que eu tinha que ter um plano, né, um modelo de negócios, assim, eu preciso descobrir como é que eu vou me sustentar. E eu comecei a ver que que eu não ia conseguir fazer um plano de negócio, entendeu? Eu não ia virar uma empresa, sabe? E eu comecei a perceber que a minha história, né, ia ter que ser muito flexível, né? Então, assim, eu vou fazer um pouco de cada coisa. Então, assim, já fazendo essa passagem, né, uma das principais coisas que a gente que opta por sair dos modelos tradicionais de trabalho, 8 horas por dia ou mais, né, carteira assinada ou não, ou enfim, nota, CNPJ, mas assim, aquela coisa fixa, é que tu tem que aprender a viver com a incerteza, né, todo mundo que é freela sabe isso, né, eu basicamente virei freela, porém eu faço freelas em diversos nichos ali, né? Porque daí eu comecei a juntar o que eu fazia antes, eu faço freela de pesquisa, de UX Research ainda, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu dou oficina, eu escrevo matéria, e assim eu vou transitando, né? E aí, assim, fazendo só o círculo, fechando o círculo, né? Não é que eu tô sempre pelada na horta com os bichos, mas de fato é o que eu prefiro fazer. Então eu organizo a minha vida de maneira que eu não preciso de tanto dinheiro, começa por aí, né? Então assim, eu não quero ter que trabalhar muitas horas por dia.
O resultado disso é que eu preciso gastar menos, né? Mas ao mesmo tempo também eu continuo querendo fazer umas coisas que precisa de dinheiro para fazer. Então eu tenho que continuar trabalhando em trabalhos que me dão dinheiro. E aí eu faço o que eu chamo de redirecionamento de recursos, que é tirar de onde está em excesso e direcionar para onde está em falta. Então às vezes eu faço uns freelas, uns projetos grandes para empresas que me pagam bem e que me permitem, me dão a liberdade, me pagam, digamos, pagam as horas que eu posso usar para dar uma oficina sem cobrar, ou para escrever um negócio sem cobrar, para colaborar com as pessoas, para ir fazer um mutirão, enfim. É por aí, mais ou menos. Aí, assim, falando sobre o tema, né, esse tema trabalho em transição, que é o tema, né, que a gente está tratando nesse episódio e que vai ter o segundo encontro, por que se chama trabalho em transição? Porque eu acho assim que tem bastante gente experimentando essa insatisfação com o jeito que a gente trabalha, e eu acho que principalmente por causa de duas coisas. Primeiro porque a gente pensou invertido, né? A gente pensa, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? E tu não pensa aquilo. Não, o que eu tenho que pensar é como é que eu quero que a minha vida seja, para daí escolher a minha atividade, né? E aí a outra coisa é que a gente não está mais satisfeito em ser ferramenta do sistema, né? Em vender a nossa capacidade, o nosso tempo da nossa vida para esses trabalhos loucos e para ajudar a construir projetos que não são nossos, né? Então, ajudar a construir o projeto de um CNPJ, de uma empresa, de uma corporação, que é muito distante do projeto de mundo que eu tenho, né? Então, a gente não está mais afim. E a gente começou a perceber que há novas maneiras de fazer as coisas, né? E por isso que eu chamo de transição. A gente está transicionando. Porém, a gente vive ainda no capitalismo, e então eu digo que é um pezinho lá e o outro cá, né? Então, assim, como é que eu faço para continuar pagando boleto, porém já fazendo o trabalho, né? O outro trabalho aquele. E aí eu faço uma diferenciação entre trabalho e serviço, ou tarefa no mundo, né? E aí pensem assim numa abelha, a abelha na flor. Eu acho que trabalho, assim, a tarefa, a função no mundo, a abelha tem uma função no mundo, é o que ela está fazendo ali na flor. Aquilo é que é trabalho, tá? Então, eu me baseio nisso aí para tentar encontrar qual que é a minha função no mundo, né? Aí isso tem a ver com todas as outras coisas, de tu se integrar de novo na natureza, né? E meio que borrar essa distinção entre natureza e cultura que a gente faz e achar a nossa função no mundo, né? E é essa função que eu procuro executar. Então, é essa a transição. A transição é do trabalho exclusivamente para ganhar dinheiro para o trabalho que é a minha função no mundo, a minha tarefa nesse mundo aqui, tá? Não tem nada a ver com aquela coisa besta de faça o que você ama, né? Aquela romantização toda, né? Seja empresário, empreendedor de si mesmo e tal, não sei o que lá, né? E uma das minhas tarefas no mundo é falar com vocês. Então, por exemplo, hoje, isso que eu tô fazendo aqui é trabalho, é um puta trabalho pra mim, porque é a minha tarefa no mundo ficar botando essas coisas na cabeça de vocês aí. Amei. Muito bom. É uma coisa que, bom, a gente já ouviu essa história várias vezes, ela é maravilhosa, já conversamos muito sobre isso, é muito bom você compartilhar isso com os nossos ouvintes. Uma coisa que eu queria falar sobre essa questão de, né, a gente tem uma visão muito privilegiada disso, porque afinal somos pessoas privilegiadas e a gente tem essa opção, né, de poder escolher, largar um emprego, passar um tempo sem receber um dinheiro, etc. Mas eu acho que isso faz parte também do pensamento, esse pensamento que você colocou de a gente pensar primeiramente como a gente vai se sustentar para depois pensar na tarefa que a gente vai fazer, ela normaliza a violência que é colocada dentro do sistema capitalista de trabalho, em que a gente coloca pessoas de classe mais baixa para fazer tarefas que valem menos dentro da nossa sociedade, né? Uma pessoa de classe mais baixa, ela nunca pode ter um emprego que ganhe o mesmo tanto que a gente ganha. E eu fico vendo muito isso agora em questão de mudança, foi contratar um serviço para o apartamento que eu tô entrando. Aí fui falar o valor para uma pessoa e ela falou, nossa, mas é caro, né? Aí eu falei, cara, eu não faria por menos que isso. Eu, Bárbara, não faria por menos que isso. Então eu vou pagar, porque é o preço justo para a pessoa. Vou fazer por menos que isso? Então eu não vou pedir desconto para uma coisa que eu não acho que é um preço injusto, sabe?
E a gente tem essa segregação do que é, de quanto vale o trabalho para cada pessoa, né? E é como se as pessoas também não pudessem sair do estado que elas estão. Então a diarista ela vai ser sempre diarista, né? Eu, que sou de classe média, eu escolhi ser designer e aí eu sou sempre designer. Daí pra cima, eu nunca desço, né? E quando eu desço, quando eu escolho descer, quando eu escolho sair desse patamar de pessoa com ensino superior e etc., aí quebra a cabeça das pessoas. Tipo, por que você tá fazendo isso, sabe? Às vezes causa um estranhamento, né? Quando a gente vê pessoas, assim, que a gente reconhece como iguais, né? Classe média alta, e estão fazendo trabalhos que a gente não reconhece, né? Tipo, trabalhos que poderiam ser feitos por pessoas sem faculdade, por exemplo, a gente fica chocado, assim, né? Por que essa pessoa tá ali, né? Assim, isso tá muito embrenhado na gente, né? Um preconceito terrível, e, né? A gente foi acostumado assim, realmente, como tu disse, a gente normalizou esses espaços de cada um dentro dos espaços de trabalho no capitalismo. E aí, agora na quarentena, né, e já entrando no tema do episódio mesmo, que é o trabalho dentro da quarentena, a gente tá vendo isso, é a separação do que é serviço essencial e o que não é. E o serviço essencial é a base, não tem como fugir desse serviço essencial que é feito pela base das pessoas de classe mais baixa também. E a primeira coisa, eu sempre falo isso, a primeira coisa que eu reparei quando começou essa pandemia, que eu sabia que eu ia ficar sem trabalho. Eu, como freelancer de design gráfico, né, que é uma coisa muito mais simples, eu já sabia que eu ia ficar sem trabalho, assim. Eu falei, nossa, facilmente substituída por um aplicativo como o Canva, por exemplo, o meu trabalho. Então, a gente já começa a crise desde aí, né? E muito que a gente falou antes de começar a gravar o episódio de privilégio, de eu entrar em crise por conta disso, depois eu parar pra pensar e falar, cara, eu não tô tão mal assim, né? Porque eu tenho outras formas de trabalhar. Eu tenho outras formas de existir no mundo que não dependem simplesmente desse trabalho remunerado que eu escolhi. A coisa do limiar entre a criatividade, né, de novas oportunidades e tal, e como isso pode cair no favorecimento de quem já tinha recurso, já tinha grana, tipo a galera meus amigos todos são do cinema, da publicidade, né? A publicidade não parou, a publicidade, não sei se vocês estão vendo na TV, eles estão pedindo, fazendo teste de VT com atores. Os atores se gravam, mandam para a produtora, eles aprovam, e aí as pessoas se gravam sozinhas. Então o próprio ator, ele vai fazer a câmera, cuidar do cenário, pensar na iluminação, o som, manda para eles, e aí eles editam e fazem essa coisa mais caseirinha, mas ainda assim, que ator que mora numa casa, que é, né, num apartamento minimamente legal, para eles quererem fazer, enfim. E numa dessa, corta um monte de gente do processo de trabalho, que seria a produtora, o motorista, o estudante, fica só a ponta. Sim. Os donos da agência, os diretores e tal, e o ator. Toda a galera tá sem trampo. Não, e isso daí, uma vez que descobriram isso agora, tu acha que vão querer depois. Exato, esse é meu medo. Esse é o medo dessas minhas amigas, que começaram a perceber que dá para fazer sem, e aí desencanar de toda uma equipe e fazer sempre mais reduzido, reduzida. E a desculpa por muito tempo vai ser a segurança, não contaminação. Então, não, vamos fazer só com o diretor e mais um e pronto. É foda. E nesse contexto todo de crise, com a pandemia, a gente vê aí essa grande discussão como se economia e vidas, né, como se fosse uma escolha entre uma coisa e outra, e como se a economia também não também tratasse de vidas, né? Então, se a gente já tinha aí um cenário de trabalhadores informais e pessoas desempregadas, a expectativa é que com a crise o desemprego vai subir 17,8%. E dessas pessoas todas, trabalhadoras, né, a força de trabalho total do Brasil, apenas 35,9 milhões têm carteira de trabalho assinada, do total de 105,2 milhões de pessoas. Ou seja, a quantidade de gente que já trabalhava informal, a gente sabe que é a grande maioria. Como estão essas pessoas agora? Se vocês tiveram oportunidade de conversar com alguma pessoa, conversar com as pessoas no geral, como elas estão sentindo essa crise, a gente tem aí cenários bem assustadores, e aí a gente tenta remediar a situação com medidas ali para o momento, então arrecadando
cesta básica ou tentando se ajudar como pode, o que é extremamente necessário, porque as pessoas precisam comer hoje. A gente vai falar mais para frente do auxílio emergencial, que não chegou para todo mundo que precisa, mas essas medidas de solidariedade que são legais, vamos agitar, vamos levar, vamos fazer, a gente sabe que isso é só ali para tapar esse buraco inicial, mas que o nosso problema é muito mais embaixo, e quem já vinha aí contestando essa maneira que a gente trabalha e como a gente se organizou nessa sociedade capitalista, já sabia que a conta não fechava mesmo. Então, muitos trabalhadores agora estão nessa situação de não ter mesmo como pagar a janta, né? Exatamente porque trabalhava de dia para poder pagar a janta, poder pagar o dia seguinte. Então, repensar essa maneira com que a gente vai trabalhar e acreditar que um dia a gente vai poder realmente trabalhar de uma maneira emancipada e livre, eu acho que é dos exercícios que a gente pode fazer até o final desse episódio, da gente pensar como a gente quer imaginar uma sociedade em que a gente faz realmente... que trabalho é isso que a Lê falou, né? O que ela gosta de fazer, o que ela quer colocar no mundo, e não necessariamente que eu precise fazer esse serviço em troca de eu poder me alimentar, por exemplo, né? E assim, eu acho que tem muitos pensadores neste momento levantando essas questões, né? Acho que a gente vai falar até o fim do episódio, né? O que as pessoas já estão pensando sobre essas transformações, porque assim, eu gostaria de notar aqui, de pontuar, né, que a gente foi jogado numa transição, né? Eu acho assim, é muito oportuno a gente conversar sobre trabalho em transição agora. A gente começou a falar nisso antes da pandemia, né? E agora com a pandemia nós somos todos jogados numa transição, porque estamos todos transicionando. A sociedade do jeito que ela é, as sociedades ocidentais do jeito que elas são, elas estão em transformação. Se o momento é propício para alguma coisa, é isso. É para a gente imaginar e começar a criar e estruturar novos jeitos depois que isso passar, né? Acho que a gente vai falar isso aqui daqui para frente agora, assim. A gente quer ouvir de vocês e depois o que a gente mais quer fazer no nosso encontro, e por isso a gente quer trocar com vocês, é ouvir como essa realidade impactou a vida de cada uma de vocês. Então, a gente tem a galera que continuou trabalhando, seja porque é serviço essencial, seja porque o seu empregador, patrão, sua empresa é um desgraçado mesmo, ou seja porque você tem que trabalhar, porque você precisa colocar comida dentro de casa, ou você está fazendo home office, ou você está desempregado. Acho que essas são mais ou menos as realidades que a gente está enfrentando aí, né, Babi? Sim, tem ainda a galera que tá de férias, né, que foi obrigada a tirar férias, ou também tá aí em processo aí no governo de essa questão do afastamento, que o Guedes veio com essa ideia maluca de colocar, tipo, não, as pessoas podem ser afastadas durante 3 meses, depois elas vão voltar com o trabalho delas. Como se fosse férias forçadas sem remuneração, basicamente isso, né? E que tá sendo muita realidade de muita gente a redução do salário, mesmo com a carga de trabalho sendo a mesma, né? O que pra mim é, assim, chocante, porque são grandes empresas, grandes indústrias que estão ainda lucrando de certa forma, que deveriam ter uma reserva grande para caso uma pandemia acontecesse, e simplesmente não tem, e quem tá pagando isso é o trabalhador, né? É bem triste ver isso. Não é o meu caso, mas tenho relato de várias amigas que estão passando por isso, assim, mãe de família, com 2 filhos, sabe? Então é meio complicado. Sim, e é uma conta que não fecha, porque a gente sabe que tem pequenos empregadores, né? Você que tinha uma lojinha, uma vendinha, e aí a gente entende que essa pessoa também tá com dificuldade porque não tá mais recebendo de manter os salários. Então, existe, obviamente, uma responsabilização que deveria vir do governo numa situação como essa, mas a gente tá falando aí de grandes empresas que têm, sim, condição de manter esses salários e não tá mantendo. Ou então, mesmo você, se é uma pessoa, então no caso de quem mantinha diarista ou empregado doméstico, que essa é uma discussão que a gente quer trazer mais pra frente, e que continuou com o seu salário mantido, porque está fazendo home office, e dispensou ou não está pagando, dispensou e não está pagando essas trabalhadoras. Então tem vários aí modelos que a gente está experimentando e que eu, sinceramente, estou muito pouco... vocês me pegaram num dia muito pouco otimista hoje, porque a gente vê iniciativas muito legais e a gente que está aqui já
tentando propor um outro modelo que a gente se organize, a gente vai continuar pautando isso para dizer que é possível a gente se organizar de outra maneira, mas a gente, nesse momento de crise, a gente vê um lado muito podre mesmo e egoísta das pessoas. Então, eu acho que dessas opções, do jeito que cada um está trabalhando, se você é um empregado e que a empresa que você trabalha te demitiu, ou diminuir o seu salário, ou tá fazendo você trabalhar, colocando a sua saúde em risco, existe uma página no Instagram que foi criada justamente para isso, que é o Corona Capitalismo, que para você fazer denúncia, não é nada oficial, é só para botar a boca no mundo mesmo e todo mundo compartilhar, porque parece que é o único jeito que essas empresas estão se sentindo ameaçadas. Não adianta você fazer uma carta, um e-mail, não adianta você reclamar formalmente, é só expondo e viralizando isso na internet para elas conseguirem se mexer. Então lá na página você vê, tem a MAC, tem... Ixi, já nem lembro mais, mas são várias. Depois vocês dão uma olhada dessas denúncias das trabalhadoras que ou estão sendo expostas a trabalhar e aí convivendo com o vírus, correndo risco, ou foram demitidas ou tiveram seu salário reduzido. Uhum. E tem a legislação também que, né, eles têm as exceções em função da pandemia, mas existe uma legislação, você tem direitos, e muita gente não sabe que tem direitos enfim, seguro-desemprego ou auxílio emergencial, e a gente vai colocar tudo isso no nosso Medium, porque senão a gente vai ficar falando número de lei aqui e vai ficar meio chato esse episódio. Vamos mais para a discussão das possibilidades aqui. Mas no Medium vocês vão encontrar todas essas leis, todos os direitos que você, como trabalhadora, tem, mesmo em tempos de pandemia. Eu queria comentar um pouco sobre essa questão aí que a Thaís está falando, né? Porque existe muita diferença entre o dono do restaurante, do café e da padaria da esquina ali, né? Que tá vendo o seu negócio ameaçado, porque se ele não vende, se ele não abre o restaurante, se ele não vende comida, ele não tem como pagar o aluguel, ele não tem como pagar os funcionários, né? De fato, esse cara, ele vai perder o negócio dele, provavelmente vai fechar o negócio dele depois, né, durante a pandemia. Tem muita diferença desse cara e de uma empresa, de uma corporação, de uma empresa multinacional, enfim, ou de uma empresa grande que tem o lucro como o objetivo final, né, o maior objetivo. O cara do restaurante ali, basicamente, ele tem um capital de giro, às vezes até alto, né? Porque lida com muito capital, com muito dinheiro ali para comprar as mercadorias e para pagar as pessoas, mas pouco fica na mão dele. Então, assim, o lucro desse cara não é muito. Ele não está explorando muita gente, não está explorando muita gente, entendeu? É tipo negócios pequenos. Agora, as grandes empresas, né? Que nem vocês falaram, esses caras têm capital pra caramba, cara. E aí tu vê que, assim, não dá, entendeu? Esse sistema, ele não funciona. Não dá, porque quando aperta, se fosse uma coisa que funcionasse para todos, né? Teve um problema como uma pandemia mundial, a gente pega todas essas reservas financeiras dos governos e das empresas, né? E patrocina o bem comum, entendeu? Então, assim, não precisa ninguém ser demitido e não precisa ninguém se expor, né? A gente vai pagar para as pessoas ficarem em casa, né? Um exemplo disso é a renda básica e o auxílio emergencial, uma espécie de renda mínima emergencial, né? Mas isso era uma coisa que a gente precisa começar a pensar, aplicar isso depois da pandemia, né? Porque, assim, existem recursos financeiros no mundo para que todo mundo viva bem, só que está mal distribuído. E quando a gente chega numa situação dessas, é que nem a Thaís falou, né? Primeiro que, assim, é todo mundo movido pelo medo, né? Porque, assim, o que são as empresas? As empresas são abstrações jurídicas, porém elas são feitas de pessoas, né? Então, às vezes, a gente não consegue responsabilizar uma pessoa. As empresas parece que elas não têm cabeça, que elas não têm coração, né? Elas fazem medidas movidas pela otimização do lucro, né? Não tem um pensamento de, não, se eu fizer isso, vou estar fudendo tal e tal e tal território ou comunidade, né? Acho que é difícil, por exemplo, a Vale, tu dizer, tem alguém tomando uma decisão conscientemente, eu vou estourar essa represa aqui e vai soterrar uma cidade, né? Parece que é um negócio que anda sozinho, uma entidade que não tem cabeça nem coração, que se move pelo lucro, né? Porém, elas são feitas de pessoas, as empresas são feitas de pessoas, né?
Então, numa situação como essa, todo mundo é muito movido pelo medo, né? A gente está muito mobilizado pelo medo, e são vários medos. O primeiro medo é de morrer, né? A gente tem medo de morrer, então é pegar esse negócio e morrer, e aí junto com esse primeiro medo, que é eu morrer, eu tenho medo que as minhas pessoas queridas morram, né? Então a gente fica naquele pavor, e aí vem os outros medos, e um dos medos primordiais é ficar sem comida, é não ter condições para viver, é ter que morar na rua, é não ter como pagar o aluguel, né? Então tu vai se enchendo de medo, e eu acho que como as empresas são feitas de pessoas, apesar de serem entidades fictícias, né, CNPJs, existe uma espécie de medo automático, né? E que faz com que a gente, pessoas e entidades se grudem nos seus recursos. Então a gente fica muito se fechando no, deixa eu garantir o que eu tenho aqui, deixa eu tentar otimizar os meus ganhos agora, porque eu não quero morrer de fome ali para frente, né? Porque assim, tudo bem, eu posso, né? Existe uma situação de um vírus aqui e talvez eu não possa evitar, mas eu posso evitar não ter dinheiro para comer. E como é que eu vou evitar não ter dinheiro para comer? Me agarrando em tudo que eu posso agora, né? E ganhando tudo que eu posso agora. E acho que esse é um funcionamento do que a gente chama de mercado, né? Que tem essa coisa do lucro, de sempre querer o lucro e aumentar o lucro e otimizar o lucro. E num momento de pandemia como essa, é uma reação até natural de pessoas, e se a gente está falando que empresas são formadas por pessoas, né, e que o mercado, essa entidade ou mercado, né, que eles tanto se fala, e que é uma coisa meio irracional também, né, a gente pode observar, por exemplo, o comportamento da Bolsa de Valores, né, que sobe e desce, e o dólar sobe e desce, e tu diz, o que é isso, né, mas o que move tudo isso é a otimização do lucro, e num cenário de pandemia, onde tudo está ameaçado, essa coisa de otimização do lucro só é reforçada. E aí a gente acaba morrendo de medo como indivíduos e tendo que encarar comportamentos e políticas e conjuntos de estruturas sociais que são muito daninhas, né? No momento em que a gente deveria exercitar mais o viver em sociedade, o viver coletivamente, né? Aquela coisa da cooperação. E tem muita gente fazendo isso, né, gurias, também. Tem muita gente se juntando para, né, para se ajudar, para ajudar quem está precisando, para conseguir coisas, enfim, né? Então, assim, não é o único jeito de fazer as coisas desse jeito que a gente está vendo aí nessa emergência da pandemia. São duas coisas que eu queria falar com relação a isso, essa coisa do lucro pelo lucro, que é exatamente a gente vê as empresas de investimento e os canais que falam de investimento e finanças explorando esse momento para falar, tipo, como investir no momento de crise. E a outra coisa é com relação a esse sistema que é totalmente falho e que a gente já sabia disso, mas agora a gente está vendo a prova física disso acontecer, que é ver a questão do auxílio emergencial, do governo programar um número X de pessoas e ter, tipo, dobrado o número de pessoas que estavam precisando do auxílio emergencial, que eles não contaram que muita gente ia ser demitido no começo da pandemia, e 2, que muita gente já trabalhava informal e não estava registrado, simplesmente porque não valia a pena ser registrado de alguma forma, né? Porque estava trabalhando na informalidade, muitas vezes muito mais para a sociedade, tendo uma função muito mais importante para o mundo no dia a dia do que se ela estivesse trabalhando no mercado formal. Então o governo foi pego de surpresa, né? Meio de surpresa não, acho que, né, eles se colocaram como se tivessem sido pegos de surpresa por terem tantas pessoas querendo auxílio emergencial agora, precisando do auxílio emergencial agora, né? Então essa é a prova mais clara que tem de que estava tudo errado e é um sistema que realmente não funciona. E essa base do medo que a Lê comentou, ela é realmente agora está mais evidenciado, mas ela é a base do sistema, né? Essa coisa de você não poder estar insatisfeito com o seu trabalho, não poder exigir os seus direitos no trabalho, porque se você reclamar muito tem um exército ali esperando para você ser demitido e aí entrar alguém no seu lugar. Esse medo faz com que a gente aceite muita coisa, né? Faz com que a gente precisa estar lá, porque se eu não estiver aqui eu não vou conseguir outro e vou passar fome, então eu aceito essas condições porque eu preciso me manter aqui, né? E é assim que esse sistema se mantém, né? Basicamente.
E aí, uma outra coisa que tem com relação a... Eu acho que tem muito a ver com medo também, né? Que eu tô ouvindo muitos relatos de muitas amigas que estão trabalhando de casa, ou estão fazendo meio trabalho em casa, meio em loco, porque tem que fazer esse como é que chama? Escala de horários com os outros funcionários das empresas, e que estão reclamando que estão trabalhando muito mais, né? Elas se sentem muito mais cobradas, elas sentem uma autocobrança muito maior de ter que provar que estão trabalhando, já que elas não estão no local de trabalho. E essa questão da disponibilidade, que para quem é freelancer já sabe disso há muito tempo, que você tem que estar 24 horas online quase, porque senão os clientes não entendem direito. É bem complicado isso, você conseguir estabelecer uma relação de tempo saudável quando você é freelancer. E essa questão do tempo tá pegando muito, né? E é muito medo de perder o emprego, o medo de não receber um dinheiro suficiente no final do mês. Eu acho que as pessoas estão se desdobrando para conseguir provar que elas têm uma função no mundo, que elas não podem ser dispensadas, né? Eu tô ouvindo muita gente falando que tá trabalhando bem mais de casa, né? Mais horas. Sim. E que tu não tem limites claros, né? Entre almoço, café e trabalho e tal. E fora a questão do... Porque quando tu tá em casa, tem ainda todo o trabalho de casa, né, que tem que fazer. E aí, principalmente as famílias que estão com filhos em casa, né, então, assim, a carga de trabalho tá aumentando muito, né. Sim, as empresas exigindo, né, ou a gente mesmo, muitas vezes, quando a gente não se dá conta disso, exigindo a mesma produtividade, exigindo que renda do mesmo jeito, inclusive não só quem trabalha de trabalho remunerado, mas estudantes estão sofrendo muito isso, que agora estão tendo que lidar com a EAD, e imaginando que vai render do mesmo jeito que rendia, só que assim, além do trabalho de casa, além da casa, toda a dinâmica da casa, esse trabalho invisível da casa, tem algo que a gente está passando internamente, tem as nossas crises, a gente está com medo de morrer, a gente está com medo que os nossos familiares morram, a gente está querendo matar o presidente, a gente vê notícias desesperadoras, a gente imagina que logo vai sair, a gente respira imaginando que logo a gente vai sair dessa quarentena, e a gente vê as notícias só dizendo que as pessoas já estão saindo e que a gente não chegou nunca na taxa de isolamento que a gente precisava chegar, e que muito provavelmente a gente vai continuar nessa por muito tempo. Então tem a questão mental também, que faz você não conseguir render do jeito que você rendia. Primeiro que render do jeito que a gente rendia, né, já estava errado, porque a gente não é máquina, né, a gente tem nossos processos, mesmo antes, que a gente não dava espaço para essas subjetividades do cansaço, da preguiça, da tristeza, dos nossos ciclos. Então, quando a gente estava de TPM, ou quando estava menstruada, ou das dores, um dia de dor de cabeça, um dia de dor de barriga, a gente já não tinha esses espaços, né, para essas subjetividades. Agora, que a gente está dentro de casa, elas ficam mais evidentes, né, porque aí as coisas acontecem. Quem tem filho, a gente era tão máquina, né, dentro do escritório, dentro do trabalho, e aí agora você abre uma reunião de trabalho seríssima com a câmera e você mora numa casa com um cachorro, com um filho, o filho vai gritar, o outro vai passar de cueca atrás, e as pessoas estão chocadas, do tipo, meu Deus, seres humanos do outro lado, sabe? Meu Deus do céu. Eu contei hoje no Twitter, o Gui tava numa reunião hoje, ele disse que era uma reunião seríssima, quer dizer, ele disse depois, né, não sabia. E eu tava do lado dele, tava tomando uma bebida, eu soltei um arroto altíssimo, assim. E aí ele ficou desesperado, ele me olhou, aí ele desligou o microfone dele, ele falou, meu microfone tava ligado, eu tô numa reunião, assim, com os diretores da empresa, uma galera. Deu tipo assim, fiquei super chateada, mas eu pensei, porra, a gente tem vida aqui dentro, as coisas estão acontecendo dentro dessa casa. E é isso, eu não sei, as pessoas... Aí, de novo, as condições materiais pondo essas diferenças, né? Aqui num apartamento que é até grande, mas a gente tem um espaço só pra gente dividir de escritório. O Wi-Fi pega melhor aqui, então a gente meio que divide. Agora, imagina as situações de quem mora em um cômodo só, que mora um monte de gente, que tem criança. Não tem muito como a gente tentar mentir que a gente é máquina e que essas coisas não acontecem. Então, as pessoas estão estafadas ainda mais, então acabam sentindo essa carga muito mais pesada. Ou no caso do Gui, às vezes eu percebo que ele que tá fazendo home office, ele trabalha muito mais porque ele não sabe lidar com o vazio do depois, quando acaba o trampo. Então ele não pode sair pra andar de bike, ele não pode ver as pessoas, e aí ele fica meio sem função aqui em casa, então ele prefere, né, ele não prefere, ele gostaria de não estar trabalhando, mas ele não tá sabendo com quem encaixar, não tá conseguindo ler, não tá conseguindo ver live de não sei o quê, fazer curso de não sei o quê, tá se sentindo culpado de não conseguir fazer tudo isso, então ele fica aqui trabalhando, quando eu vejo às vezes é 9 da noite, e ele tá trabalhando ainda, eu falo, chega, parou.
mas porque também não quer encarar essa realidade do vazio, né? A gente vai ter que lidar com esses nossos espaços de outras coisas. A gente desaprendeu a lidar com O ócio. o nada, né? O ócio pelo ócio, não necessariamente a porra do ócio criativo, né? Sim, com certeza. E eu tô pistola hoje, vocês perceberam, né? Tudo bem, amiga, faz parte. Tá pistola. E aí vocês tocaram numa coisa muito importante, que é a questão do trabalho reprodutivo, né? Das mulheres dentro de casa. Então, eu tenho um exemplo de amiga que ela tá tendo que trabalhar sábado e domingo porque não tá dando conta de fazer todas as tarefas do trabalho durante a semana porque tem filhos. Ou tá dividindo com o marido. Um cuida das crianças de manhã, o outro de tarde. Eles ficam tentando negociar aí o tempo pra ver quem que vai gerenciar o quê. Sem contar ainda que as empresas exigem que a gente tenha computador, celular, com internet boa pra poder trabalhar, né? E nem todo mundo tem recurso pra isso. E a gente tá tendo um aumento de conta de energia e muitas vezes de internet, porque tem que comprar um pacote de internet melhor, e de alimentação, porque tá todo mundo o tempo inteiro em casa e todas as mães reclamando que as crianças comem muito. Porque ninguém tá na escola. Criança pede comida o dia inteiro. Vê a mãe pede comida, é impressionante. Sim. Além disso, tem a questão do trabalho doméstico que é realizado, né? E aí, só para chamar a atenção para um caso específico, que foi no estado do Pará, que o governador decretou que empregado era serviço essencial. E aí, eu não sei como é que tá aí, aonde vocês estão agora, eu sei que a lei tá mais isolada, mas assim, aqui na quadra dos meus pais em Brasília, parece que ninguém dispensou empregado doméstico em Babá, não. Todo mundo normal. E aí fica a pergunta de quem cuida das pessoas, sempre, né? Pra sempre. E a gente não vai entrar muito no trabalho reprodutivo agora, porque a gente vai ter um episódio só sobre isso, mas vamos deixar essa pergunta aí no ar, né? Eu acho que a gente já se posicionou com relação a isso nas redes sociais, mas vamos seguir o episódio, senão a gente vai ficar mais 3 horas falando só sobre trabalho reprodutivo aqui. Tá, mas deixa eu fazer só um pedido aqui público. Eu quero um episódio sobre trabalho reprodutivo com a Isadora do Grifa Podcast. Se você também quer esse episódio sobre trabalho reprodutivo com a Isadora, eu acho que a gente devia ir lá e falar pra ela: Isadora, grave Outras Mamas sobre trabalho reprodutivo com as meninas do Outras Mamas, por favor. E quem não acompanha o Grifa Podcast, acompanhe, porque elas estão sempre trazendo esses temas. Na real, leituras feministas, mas o trabalho, elas falam muito, né, de Silvinha Federici, já que a gente, neste podcast e naquele podcast, a gente é seguidora, apaixonada e discípulas de Silvia Federici. Então, acho que vai ser muito legal esse episódio ser gravado junto com ela. Mas e aí, Ale, como é que fica a questão da solução? Você mesmo falou que lá no começo do episódio que tem várias pessoas que já estão pensando, né, no que vai ser esse mundo pós-pandemia. Eu tô que nem a Thaís hoje, eu tô olhando assim, eu falando, gente, eu acho que não vai mudar nada não. Vai continuar tudo igual, entendeu? As pessoas não estão nem aí pra ninguém, tá todo mundo fazendo as coisas de antes, os países que já estão abrindo, já estão repetindo os erros, já estão tendo a 12ª onda do coronavírus aí, e é isso aí, segue a vida, vai todo mundo morrer. Mas o que você acha com relação, principalmente com relação ao trabalho, né? Assim, eu tenho dias muito positivos e dias muito negativos aqui. Eu acho que é o seguinte, assim, eu não vejo solução dentro do capitalismo, mas eu não acho que o capitalismo vai ruir de repente, né? Eu acho que essa pandemia, ela é um dos episódios que vai provocar transformações profundas na maneira que a gente vive nesse planeta, assim. Mas talvez não seja assim, a gente atravessa a pandemia e tudo vai mudar, né? Quanto ao trabalho, se tu me perguntar hoje o que é que eu acho que pode mudar de maneira mais rápida, assim, eu, por exemplo, eu falei para vocês como é que eu equilibro as minhas coisas, né, minha função no mundo com ganhar o dinheiro necessário para continuar vivendo, pagando aluguel e comida dos bichos, mas eu não consigo enxergar muito ainda, no meu caso, como é que eu poderia prescindir totalmente do trabalho remunerado, sabe? Eu acho que, assim, não tem como, neste mundo, a gente viver sem dinheiro, né? Aí, assim, tem as várias coisas que as pessoas estão fazendo, e é uma coisa que eu insisto muito nos nossos encontros sobre trabalho em transição, no primeiro, né, só um até agora, e é uma coisa que aquele cara que escreveu o livro Como Ser Anticapitalista no Século XXI, ele fala, né, sobre a gente ir criando redes paralelas. Não é que a gente vai romper com o capitalismo, porque não, impossível um indivíduo romper
com o capitalismo, a não ser que vá viver dentro do mato mesmo, né? Então, assim, tem que ir todo mundo junto pra gente ir, para fazer a transição total. Então, não é que a gente vai romper com o capitalismo, mas a gente vai começando a criar redes paralelas, né? E uma das formas tem muito a ver com isso que eu estudo, que é a transição agroecológica, a transição do sistema industrial, alimentar, agroindustrial, é tu ir deixando de depender tanto desses CNPJs multinacionais, transnacionais, e ir dando suporte para pequenos negócios, para pequenos agricultores, para o produtor. Então, os circuitos curtos, né, que a Bruna Crioula e a Cris Maimone tanto falam, né, que foi elas que me ensinaram, circuitos curtos de produção e comercialização, né, então a gente vai elegendo áreas da nossa vida e vai fortalecendo redes paralelas. Então, assim, eu não vou... Para mim, o que mais me dá raiva, que eu me sinto uma puta trouxa no mundo, é comprar comida de multinacional, é comprar comida de grandes redes varejistas, né? Então, assim, eu comecei por aí. Eu tento comprar tudo que eu preciso de pequenas empresas ou direto do produtor, né? Ao mesmo tempo, tu vai fortalecendo esse tipo de rede, né? E tem muita gente fazendo isso. Então, a gente vai criando redes paralelas, fortalecendo redes paralelas, para que essas redes fiquem mais acessíveis também para as outras pessoas, que não têm muita escolha ainda, né? Então, eu acho que é por aí, assim. Agora, como prescindir de dinheiro, e se algum dia isso vai ser substituído por alguma coisa, não tá, eu acho assim, eu não consigo enxergar isso num horizonte muito próximo, né? Mas, falando especificamente desse momento de pandemia, eu queria lembrar, já falei isso antes ali, que a gente foi jogado justamente em uma transição. Então, a gente, querendo ou não, a gente está fazendo uma transição para alguma coisa, porque eu acho que é um consenso de todo mundo que está sentindo isso, é que as coisas não vão mais ser iguais a que elas eram antes, em alguma medida, e por algum tempo, ou talvez para sempre, né? A gente está mudando, o jeito que a gente... A prova disso, eu acho, é o jeito que a gente conseguiu se adaptar muito rápido, né? Quando começaram a falar em isolamento, as atitudes que a gente teve que tomar eram impensáveis, né? Eu entrevistei uma menina esses dias que ela falou assim, no começo a gente não estava levando muito a sério, depois quando a gente viu que São Paulo estava parando, vocês imaginam São Paulo parar, e nas primeiras semanas de isolamento parou, não tinha gente, né? As pessoas realmente, os negócios fecharam e tal, era uma coisa que não tinha como acreditar, né? Tu imagina quando é que tu pensava que isso ia acontecer, né? E aí, eu acho que uma segunda coisa que eu queria pontuar, além dessa coisa que a gente está numa transição, pronto, ponto pacífico. A segunda coisa é que essa pandemia adiantou o momento de encarar a realidade, né? Porque a gente estava precisando, faz tempo, encarar a realidade da emergência climática, né? Mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que parar para encarar isso. E acho que a pandemia, ela encurtou, trouxe esse momento mais para perto, porque assim, se acabar essa pandemia, se o vírus for controlado, quando a gente sair da pandemia, a gente vai continuar na emergência climática, né? E a gente vai começar daqui para frente a ver os efeitos da emergência climática cada vez mais acontecendo no mundo, né? Eventos extremos do clima e tal. E aí, só falando um pouquinho, então, de como é que tem gente pensando sobre isso. Essa questão da emergência climática e de tudo que a gente fez com o nosso meio ambiente, tem alguns pensadores que estão dizendo já faz tempo que a gente está entrando numa nova era geológica, que a gente está saindo do Holoceno e a gente está entrando no Antropoceno, né? Que é a ação do humano no planeta, ela mudou a geologia do planeta. Então, a gente está entrando nessa nova era. Um dos primeiros caras que começou a falar isso, que foi o Paul Crutzen, ele, no ano 2000, ele escreveu um texto bem curtinho, depois a gente vai botar as referências para vocês acessarem, e eu fiquei impressionada, comecei a ler esse texto dele essa semana, na verdade eu ouvi um seminário sobre isso, e ele falou assim, se não houver catástrofes imensas, como uma erupção vulcânica enorme, uma guerra nuclear de larga escala, o impacto de um asteroide, uma nova era do gelo,
ou uma epidemia inesperada. Se não houver nada disso, o homem, o mankind, a humanidade vai continuar sendo uma força geológica impactante por muitos mais milhões de anos. Isso ele falou no ano 2000, ele escreveu esse texto, tá? O antropoceno, eles falam assim, há controvérsia sobre quando começou, né? Então, alguns falam segunda metade do século XVIII, Revolução Industrial, outros falam quando começaram os testes atômicos no mundo, outros falam mais recentemente, né? Enfim. Para quem quiser depois, acho que é uma coisa muito interessante, vale a pena a gente se aprofundar nisso, mas basicamente no século XX a nossa ação humana ela se expandiu muito na direção de, enfim, liberar carbono, né, para a atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, enfim, tudo que a gente começou a fazer de maneira massiva, né, com um aumento muito grande da quantidade de pessoas no mundo e essa maneira de vida que depende de combustíveis fósseis para viver, né? E aí, assim, puxando os outros pensadores, a nossa conhecida Eliane Brum, ela escreveu um texto esses dias que se chama O Futuro Pós-Coronavírus Já Está em Disputa, né? E o que ela diz assim é que a gente não pode deixar que os donos do mundo ganhem de novo, sabe? Porque a gente está tendo uma chance agora para rever e para tentar impedir que tomem de novo o mundo da gente, né? E ela diz assim que o novo coronavírus der uma brecha, os profetas do neoliberalismo começarão a sua pregação. É preciso produzir e crescer, porque não há dogma maior na economia do que o do crescimento, né? E o que ela propõe, o que ela está chamando a gente para fazer, cara, a gente não pode deixar que eles tomem o mundo da gente de novo, né? Aí tem um outro pensador que eu ando estudando também, que ele também fala muito do antropoceno. Eu não tenho certeza se ele é antropólogo, o que ele é, que é o Bruno Latour. E ele escreveu um texto esses dias que, inclusive, a Eliane Brum cita nesse texto dela, que diz assim, o texto se chama Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. Ele diz que, primeiro, que não tem crise. Crise é uma coisa que passa. Né? E o que a gente está vivendo agora é uma transição, não é uma crise, não vai passar. Pode passar o vírus, mas depois a gente vai ter que lidar com toda a consequência do que a gente vem fazendo no planeta, né? E aí ele diz que é uma mutação ecológica duradoura e irreversível. Temos boa probabilidade de sair da primeira, da crise sanitária do vírus, mas não temos nenhuma chance de sair da segunda. As duas situações não estão na mesma escala, mas é muito esclarecedor relacioná-las. Elas têm tudo a ver, inclusive, né? A origem desse vírus tem a ver com o jeito que a gente vive no mundo, com o jeito que a gente convive com as outras espécies, não humanas, inclusive, né? E aí ele diz assim, seria uma pena não aproveitar a crise para descobrir outras formas de adentrar a mutação ecológica que não seja às cegas. Então isso tem pouco a ver ali com o que o Crutzen estava falando, de que se não houver nenhum evento destruidor no planeta, tipo uma pandemia, a gente vai entrar às cegas nas consequências do que a gente fez, né? E aí ele diz assim, a primeira lição do coronavírus é também a mais espantosa. Ficou provado que é possível, em questão de semanas, suspender em todo o mundo e ao mesmo tempo um sistema econômico que até agora nos diziam ser impossível desacelerar e redirecionar, né? O capitalismo deu uma freada, sabe? A gente teve que dar uma freada no mundo, né? A crise econômica que está vindo aí vai ser uma das piores que o Ocidente já enfrentou, né? Se tudo para, tudo pode ser recolocado em questão, infletido, selecionado, triado, interrompido de vez ou, pelo contrário, acelerado. A exigência do bom senso, retomemos a produção o mais rápido possível, temos que responder com o grito, de jeito nenhum. A única coisa a fazer seria voltar a fazer tudo o que fizemos antes. Então, a gente está em transição, e como é que nós vamos transicionar para quê? Né? E aí, falando do Krenak, que é o nosso principal pensador dos povos tradicionais aqui,
no livrinho que ele lançou pela Companhia das Letras, que é o PDF, dá para baixar gratuitamente, que se chama O Amanhã Não Está à Venda, né? E ele dá o exemplo sobre o Rio Doce. Aí os engenheiros disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce e perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos que parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda até que ele voltasse a ter vida. Então, um dos engenheiros me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. Porém, agora o mundo parou, né? E aí o Krenak fala, e ele está falando a mesma coisa que o Bruno Latour. Ele diz o seguinte: tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu de nada a morte de milhares de pessoas do mundo. Depois disso tudo, as pessoas não vão querer disputar de novo o seu oxigênio com dezenas de colegas num espaço de trabalho. As mudanças já estão em gestação. Não faz sentido que, para trabalhar, uma mulher tenha que deixar os seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros e ligar todas as máquinas ao mesmo tempo. Tá? Então aqui ele já fala um pouco sobre o absurdo que é o jeito que a gente trabalha nessa sociedade. E para construir qual projeto de mundo que a gente está construindo quando a gente trabalha desse jeito, sabe? E para enriquecer que bolso de quem, né? Qual é a festa que o meu trabalho, que a minha produção suporta, né? A festa de quem que o meu trabalho está suportando. Por que a gente faz isso? Por que a gente se organizou desse jeito? Quando eu li esse trecho aqui do Krenak, não faz sentido que para trabalhar uma mulher tenha de deixar os seus filhos com outra pessoa. Eu li isso daqui e digo assim, cara, não faz sentido nenhum o jeito que a gente se organizou. Nós não podemos voltar para isso, né? Como é que nós vamos fazer? Não sabemos ainda. Mas assim, aí pegando um exemplo dos indígenas, né, do Krenak, os indígenas não trabalham nem mais nem menos que o necessário, né? A gente tem essa coisa de trabalhar para fazer dinheiro, para botar um dinheiro lá, para depois usar o dinheiro, né? É claro que a gente não vai voltar todo mundo a morar na beira do rio, que nem os indígenas, né? Porque a gente não conseguiria, a gente não sabe mais fazer isso. Mas pensem como é que as populações originárias se organizaram, né, no mundo. O que tem para fazer hoje? Eu tenho que comer, então deixa eu ir ali produzir a minha comida, vou coletar, eu vou colher. Então o que é trabalho? Daí a gente começa a pensar o que é trabalho? O que é a minha produção? Então o que eu tenho que fazer? Isso é trabalho. Vai ser remunerado? A remuneração é diferente? Não vai ser remunerado porque o trabalho é para mim mesmo? E como é que eu posso prescindir de uma remuneração e trabalhar para produzir as minhas próprias coisas? Como isso é possível nas organizações que a gente tem hoje, nessas cidades inchadas de gente, né? Mas não sei, mas a gente começa a pensar, a gente começa a questionar o que é trabalho e como é que a gente pode se organizar em torno de um trabalho que faça mais sentido para nós e não para a manutenção de um sistema que só quer explorar a gente, humanos e não humanos, né? Só para terminar, um textinho que eu li essa semana aqui, da N1 Edições. Eles estão lançando uma série sobre a pandemia, e aí o texto se chama Para Além do Colapso, 3 meditações sobre um possível depois, de um cara chamado Franco Bifo Berardi. Ele diz o seguinte: estamos ultrapassando o limiar que conduz para além do ciclo trabalho, dinheiro, consumo. Quando um dia o corpo sair do confinamento da quarentena, o problema não será reequilibrar a relação entre tempo, trabalho e dinheiro. Porque o dinheiro não vai ser útil, o dinheiro não compra o que a gente precisa. Porque o dinheiro não é o problema é quais são as nossas necessidades concretas, o que é útil para a vida humana, para a coletividade, para os cuidados. Aí ele fala assim: estamos diante de 2 alternativas políticas, um sistema tecno-totalitário que relançará a economia capitalista por meio da violência, e é aquela coisa que a Eliane Brum falou, a gente não pode deixar que os donos do mundo tirem o mundo da gente de novo, né? Aí o Franco diz assim: a alternativa a isso é a liberação da atividade humana da abstração capitalista e a criação de uma sociedade molecular baseada na utilidade.
O céu está limpo nestes dias de quarentena. A atmosfera está livre de partículas poluentes, pois as fábricas estão fechadas e os carros não podem circular. Voltaremos à poluição da economia extrativista? Voltaremos ao frenesi normal da destruição por acumulação e da aceleração inútil pelo valor de troca? Não. Precisamos seguir em frente, em direção à criação de uma sociedade baseada na produção do útil. Que daí, só fechando o ciclo, né, é mais ou menos o que o Krenak fala, e é mais ou menos como as populações originárias dos novos mundos vivem, né, o que a gente precisa mesmo, e vamos produzir o que a gente precisa, o que é útil, que nem ele diz aqui, para a vida humana, para a coletividade e para os cuidados, que é isso que interessa, né, gente? Então, assim, temos respostas? Não temos, mas temos várias pistas e acho que, assim, tá na nossa mão, né, porque a gente não pode deixar voltar ao que era antes, porque o que era antes não tá funcionando para ninguém. É isso. Ufa. Ai, foi muito bom. Obrigada, Lê. Como é bom uma voz de caminhos e de enxergar uma luz no fim do túnel, porque realmente num cenário como esse é muito difícil enxergar alguma possibilidade, porque obviamente a gente quer construir uma outra coisa, eu acredito nesses caminhos que a Lê passou, mas muita gente vai sofrer, a gente sabe que aquele papo de que estamos todos no mesmo barco é uma grande mentira. Essa pandemia só deixou mais evidente as feridas que o capitalismo já tinha e que por um motivo ou outro, para sua realidade podia estar um pouco mais escondida e agora está bem escancarado. Então é muito bom a gente conseguir organizar essas ideias e ver que já tem gente falando de como a gente pode retomar aqueles nossos ideais, o mundo que a gente quer viver, do jeito que a gente já queria construir, quando a gente percebeu que já estava tudo errado, que a gente já estava destruindo o planeta, que a gente já não estava se relacionando de uma maneira saudável, de que tinha muita gente à margem, muita gente sofrendo, e que a gente consegue olhar para esse momento e se reorganizar e pensar exatamente como a gente quer que o mundo venha aí para as próximas gerações. Sim. Acho que é isso, né? Você tem mais algum recado? Eu tenho alguns recados para falar. Gente, então, como eu falei no início do episódio, esse foi mais... são nossas reflexões, o que a gente tem de angústia. Se você quiser participar, então, das nossas reuniões com relação ao trabalho, vai acontecer agora quinta-feira. Se você está ouvindo isso na terça-feira, dia 12, vai acontecer na quinta, dia 14. A gente vai colocar um formulário de inscrição no link da nossa bio lá no Instagram. E tem também um post explicando sobre isso, vamos repostar esse post para todo mundo achar mais fácil. É isso, vai acontecer pelo Zoom. O que mais que a gente tem de recado, tá? Eu queria dar uma dica, na verdade, de leitura. Ela deu algumas dicas. Eu tô lendo a Boitempo lançou uma série especial sobre ensaios em relação à pandemia. São e-books. Chama Pandemia Capital, tem e-book do Zizek, acho que eu já falei deles, inclusive. Tem o e-book do Boaventura Souza Santos. E o que a gente queria contar para vocês é que agora a gente é oficialmente parceira. Como é que chama essa palavra? Tem uma palavra melhor para isso. Vamos à parceira da Boitempo, que a gente já ama, a gente já divulga tantos livros da Boitempo aqui. E agora a gente tem um link que, se vocês comprarem, vocês já decidiram que vocês vão comprar um livro da Boitempo. Se vocês comprarem através do link do Outras Mamas, a gente ganha uma porcentagem. Não muda nada para vocês, mas pra gente isso vem como uma forma de contribuição pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. A gente não tá falando tanto aqui de formas criativas da gente conseguir passar por essa. A gente tá aqui tentando e a gente agradece muito a Boitempo por essa parceria. Então, como eu não é um código, né? É um link que vocês compram através, a gente vai colocar essa semana nos stories, se vocês tiverem da lista gigantesca da biblioteca da Boitempo, de tantos títulos que a gente tanto fala por aqui. Acho que é uma boa oportunidade da gente, sim, politizar esse nosso debate. E a Boitempo, como é uma editora marxista, que fala tanto sobre essa construção desse outro mundo, dessa outra forma de relacionar.
Então, se for comprar um livro da Boitempo, já sabe, ajuda a gente aí nessa. Isso. E se você tá querendo apoiar a gente de outras formas, a gente sempre fala aqui, a gente tem o nosso Apoia-se, nossa página no Apoia-se, apoia.se/outrasmamas-podcast. Com isso você contribui para que esse podcast continue sendo semanal, né, sempre que possível, e que a gente continue comunicando e fazendo esses grupos de estudo, tudo isso que a gente faz aqui nas redes sociais. É isso, acho que a gente está falando aqui de alternativas, mas como já foi falado algumas vezes, não vai existir libertação do trabalho sem a emancipação total do trabalhador. Então, a gente está aqui arrumando maneiras que são alternativas, muitas vezes individuais, para suprir essa angústia, se você trabalha de uma maneira que você não está satisfeita, ou tentativas de você conseguir se virar melhor, organizar com as finanças, né? Nossa musa aí das finanças, Nath Finanças, fazendo com que a gente consiga organizar de uma maneira que a gente não fique no perrengue depois. Mas a gente sabe que isso não é o ideal, não é o mundo que a gente gostaria. Como o Paulo Freire fala, né? A gente só vai ser realmente livre quando a gente for proprietário do nosso trabalho, e não vendedor do nosso trabalho. Que hoje a gente vende o nosso trabalho para uma outra pessoa e não é isso que a gente quer, não é isso que a gente imagina do nosso mundo, grande mundo ideal. Mas enquanto isso, gente, a gente vai aqui rebolando, arrumando alternativas, se mantendo são, conseguindo pagar nossos boletos e tirar foto com as plantinhas, ficar pelada quando tá com vontade, adotar os bichos que a gente quer adotar e conseguir levar aí, passar por essa crise ou essa transição, como a Lê falou, de uma maneira mais justa para todo mundo. Os exercícios de como ser anticapitalista nesse sistema, como lutar contra esse sistema estando nele, uma das pistas aí, uma das dicas é a gente seguir e ouvir os episódios passados de Outras Mamas. Óbvio que falta muita coisa pra gente falar, mas a gente já teve tantas convidadas, a Alê citou, a Bruna Crioula e a Cris Maimone, que deram aula aqui, e a gente tem episódio com cada uma delas, são essas mudanças nas nossas práticas diárias, e mulheres incríveis que já passaram por esse podcast e ajudaram a gente a construir essa consciência de negação desse sistema e construção de um outro. Então, são práticas relacionadas à nossa alimentação, ao relacionar, à nossa luta, que acho que já é um caminho de como a gente pode passar por tudo isso. É isso. Então, Ale, muito obrigada. A gente espera todas vocês na quinta-feira. Sim. E a gente quer ouvir mais como vocês estão passando por isso e mais umas pistas de como a gente vai conseguir passar. É isso. Obrigada, Ale. Até daqui a pouco, né? Que já a gente vai se ver de novo. Vamos conversar na quinta. Muito obrigada por participar conosco de novo. Mais uma vez, nossa parceira. Valeu, gurias. Muitas graças pelo convite. E pessoas que estão aí ouvindo, apoiem projetos independentes, apoiem mulheres. Tem uma mulherada aí produzindo coisas muito legais, né? Tanto a Bruna, a Thaís e a Babi, tem muita gente fazendo coisa para pensar nesse mundo, nessa transformação, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, dar suporte e mostrar o nosso apoio, e muitas vezes isso é de forma financeira mesmo. Então, assim, eu vivo dizendo para as pessoas assim, sabe, dá uns dinheiro aí, sabe, até para os amigos, sabe, tem aquela amiga que é super talentosa, que desenha bem, que faz arranjo de flor, paga um café para ela de vez em quando, manda sabe, deposita os dinheiro mesmo, sabe? A gente tem que valorizar as pessoas que fazem coisas legais aí. Então, quem puder, vamos ir fortalecer nossas redes femininas que estão fazendo muita coisa legal para a transformação do mundo. Sim. Isso, brigadão. Muito legal. Muito obrigada, gente. A gente espera vocês na quinta e novamente semana que vem. Isso, até semana que vem. Beijo. Beijos, tchau.